Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ao nosso pastor Sérgio, que cede a tribuna da igreja, coordenação, as dirigentes, a nossa irmã Letícia, que Deus abençoe. João capítulo 14. Eu ia falar outro assunto, mas foi dito tanto sobre a volta de Cristo, os hinos cantados, e eu prometo ser bem objetivo. Vamos usar esse texto como base, João 14, texto muito conhecido da igreja. Por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos, esses minutos que tenho, falarmos sobre a volta de Cristo. O texto está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, eu tenho para mim que nós precisamos urgentemente voltar à simplicidade das Escrituras. E certo estou, falta muito pouco para nós irmos embora daqui. As duas maiores mensagens da igreja: primeira é a mensagem de salvação, segunda é a mensagem do arrebatamento. O evangelista João, um apóstolo de Jesus Cristo, ele, diferente dos outros evangelhos, ele é tratado como evangelho não sinóticos. Ele é muito cirúrgico nas suas expressões quando ele vai falar de Cristo. Outro ponto importante é que nós precisamos trazer de volta Cristo para o centro da igreja. E os louvores que aqui foram entoados tocaram muito o meu coração. Foram louvores que trouxeram Cristo para o centro da adoração. Em João capítulo 1, ele vai apresentar Jesus como o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. É bem verdade que em muitos lugares não se fala mais sobre a pessoa de Jesus. E isto é preocupante na igreja do século 21. As pessoas estão mais preocupadas nas bênçãos do que no abençoador. Mas João, ele vai registrar o seu primeiro capítulo dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Deus dá uma inspiração, o Espírito Santo dá uma inspiração a João. Ele volta para o livro de Gênesis. E ele começa a dizer que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Ele vai fazendo descrições de quem era Jesus. Ele vai dizer no verso 51 que ele era o Filho do homem. No capítulo 2, ele vai registrar o primeiro milagre de Jesus Cristo. Em Caná da Galileia, ele é convidado para uma festa. No capítulo 3 de João, ele vai falar sobre uma história entre Jesus Cristo e um sábio da lei por nome de Nicodemos.
Jesus ele fala uma expressão, irmãos, que todos nós precisamos nascer de novo para podermos ver o reino de Deus. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. No capítulo 4, João vai registrar uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. Parece que eu me lembro-me das saudosas pregações dos pastores de antigamente. Eram dois textos que eles mais pregavam, eram João capítulo 4 e sobre a história daquele homem, Zaqueu. E no capítulo 4, João vai registrar que Jesus ele vai tratar sobre o aspecto da salvação. E ele vai dizer que ele que tem a água da vida. Jesus ele dá uma resposta para aquela mulher dizendo: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela vai dizer: Senhor, o poço é fundo. Deus não estava perguntando se o poço era fundo, mas uma vez que nós conhecemos a Cristo, dentro de nós flui um rio de água viva. E este rio está aqui entre nós nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui nesta noite, neste ambiente. No capítulo 5, ele vai registrar a cura de um homem que estava há 38 anos à espera de um milagre. No capítulo de número 6, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 7, ele vai falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. No capítulo de número 8, ele fala sobre a mulher adúltera. Olha, irmãos, aqui no capítulo 8, vemos o prenúncio da graça de Deus, porque todos acusavam aquela mulher, mas Jesus, dentro da sua ciência, dentro do seu conhecimento que ele era Deus, ele diz: atire a primeira pedra, quem não tem pecado. E ali é manifesta a graça de Deus, e a graça de Deus estar aqui nesta noite dizendo que por mais pecador que nós somos, a graça ela é poderosa para fazer todas as coisas. No capítulo de número 9, ele vai falar sobre a cura de um cego de nascença. Mas, irmão, por que o senhor está... Irmãos, é necessário, irmãos, a gente precisa ler, explicar, e aí eu vou aplicar o capítulo 13, só para você entender onde eu quero chegar. No capítulo 9, alguém pergunta quem pecou, se foi os pais, se foi... Enfim, não se sabia. E Jesus dá uma resposta, irmãos, que toca o coração daqueles que almejam o céu. Ele vai dizer: olha, nem ele pecou, nem os pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus, irmãos. Tem coisas que alguém diz é pecado, mas não é. É para que seja manifestada a glória de Deus. E não há problema insolúvel que Jesus não possa resolver nesta noite. No capítulo 10, ele se apresenta como um bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se apresenta, parece que eu estou vendo Davi escrevendo o Salmo 23, e sendo revelado em João capítulo 10, quando ele diz: o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. É o Deus que dá descanso às suas ovelhas. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que somos nós. E é interessante que as ovelhas conhecem a voz de Jesus, e a voz dele, ela está aqui nessa noite, soando aos nossos corações. Ele vai também dizer no capítulo 10 que ele é também a porta. E no capítulo 11 ele vai registrar a ressurreição. Perceba, irmãos,
há uma conexão entre todos os capítulos de João, meus irmãos. Eu falei primeiro que ele chega como um princípio e ele vai manifestando os seus milagres. Até então ele manifesta milagre transformando a água em vinho. Ele vai manifestar milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele vai manifestar milagre na cura de um cego de nascença. Mas no capítulo 11, a medicina não explica. Ninguém consegue explicar. Mas Jesus ressuscita um morto. Ele tem todo o poder nesta noite. Perceba que eu não pedi para ninguém dar glória ou levantar a mão, mas se eu fosse você, eu já tinha dado 3 glórias a Deus, porque a autoridade e o poder está nas mãos dele nesta noite. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas milagres quem faz é Jesus. No capítulo 12, Maria vai ungí-lo com unguento os pés de Jesus. E no capítulo 12 há uma inquietação por parte de um discípulo de Jesus Cristo, porque ele se preocupa com aquela ação da irmã Maria, que toma uma libra de unguento de nardo puro, unge os pés de Jesus, enxuga-lhe os pés com seus cabelos, e é interessante que aquele unguento encheu toda a casa. Isso aponta para o aspecto da adoração, irmãos. A adoração, ela tem poder de influenciar o ambiente. Aleluia. Ela é como um perfume que desce sobre nós e a gente começa a render adoração a Deus. E é interessante que não é diferente nos dias de hoje. Tem alguém que se preocupa com o culto, com a forma do culto, com quem veio para o culto. Tem pessoas que se preocupam com o término do culto, quem deu início ao culto, o que foi cantado no culto, o que foi pregado no culto. Mas tem gente que vem com seus vasos de alabastro e quebra os pés de Jesus, dizendo: eu vim adorar ao Deus do culto, eu vim exaltar ao Deus do culto nesta noite. Aleluia, aleluia. Há 3 categorias de pessoas na igreja. Eu sou filho de pastor, já dirigi congregação e digo isso com muita propriedade. A primeira categoria é a categoria dos críticos. Critica o culto, a forma do culto, quem dirige o culto. Parece que ele quer ser o dono do culto. Existem aqueles que vêm para observar o culto. Já olha para o relógio, é o tempo todinho olhando para a hora, preocupado em assistir Fantástico. Mas nessa noite fantástica é Jesus te batizar com o Espírito Santo. É Jesus renovar a tua alma nesta noite. E há uma terceira categoria, que é a categoria, irmãos, que vem para adorar a Deus. Não importa quem prega, quem canta, o que ele quer fazer é adorar. Cadê os adoradores? Já chegaram aqui nesta noite. Eita, como Deus está aqui nesse ambiente. Perceba, irmãos, que a palavra, ela tem poder de produzir avivamento, irmão. Não é Lievert, não é a palavra. No capítulo 3, isso daqui, irmãos, é coisa que a gente precisa. É assimilar a humildade de Jesus. Porque tem tanta gente soberba, irmãos, orgulhosa. Irmão, se pudesse, tem até vergonha de dizer onde congrega. Tem, irmão, conheço que tem, irmão. Não é para aqui, não, é para aqui, irmão. Que negócio é esse? Deus fala para quem está aqui, irmãos. Mas Jesus, na sua humildade, ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eita!
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes nesta noite. Aleluia. Ele sendo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Ele pega uma toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. Como o Senhor sendo mestre. O irmão Pedro, ele tem aquela indagação, e Jesus diz: olha, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E quando Pedro fica meio preocupado, quando Jesus dá essa explicação, irmãos, Jesus vai dizer: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estáis limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí vai dizer: ora, se eu sou o Senhor, olha, irmãos, olha o exemplo de humildade. Se eu sou o Senhor e mestre, olha, irmãos, ele não apenas diz que é Senhor com S maiúsculo, ele diz: eu sou o Senhor e sou mestre. Ele assume a categoria mais alta daquele período ali, quando eu falo daquele clã, daquele movimento ali que existia os principados. Ele diz: olha, eu sou o Senhor de todos e também sou mestre. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o... Olha, irmãos, tem uma frase que diz assim, coloca lá no teu status do WhatsApp: a palavra convence, o exemplo arrasta. Se Jesus fez isso, por que tu não quer fazer? Por que tu se sente melhor do que todo mundo? Aleluia, glória a Deus. Estar aqui, quem é maior do que o templo nesta noite? Se ele fez, por que você não faz? Porque tem gente, irmãos, que nos últimos dias da igreja querem tomar o lugar de Deus, querem ser estrela da igreja, do culto. Eu sou a estrela. Por isso que muitos lugares por aí não parece culto, parece parece um show, não um culto, porque culto tem que ter quebrantamento, tem que ter humilhação, tem que ter choro, isso é culto. Culto é isto. E ele deu exemplo no capítulo 14, já vou encerrar, 5 minutos para me encerrar. Jesus agora vai falar a maior mensagem. Perceba, eu falei de milagre, falei de exemplo, mas o capítulo 14, irmãos, é um dos textos mais importantes da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, eu não vou ler aqui para não perdermos tempo. Abraão esperava uma cidade, o qual o próprio arquiteto era Deus. E ele vai dizer: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Irmão Lieberto, aplique o texto. Vou aplicar agora e vou encerrar. Entre tudo o que eu falei aqui, a coisa mais importante que vai acontecer para a noiva é a volta de Jesus. E o tic-tac do relógio se aproxima. Jesus está vindo a ir. Queira você acreditar ou não,
Jesus vem. Perceba que a volta de Jesus foi dita por ele, foi dita pelos anjos em Atos capítulo 1, foi dita pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A igreja de Tessalônica, eles almejavam tanto a volta de Cristo, que eles ficavam tristes, porque passavam-se os dias e nada de Jesus voltar. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tem coisas que dentro do campo teológico eu não tenho como lhe explicar. Irmão Lieverton, as pessoas que morreram no mar, nos naufrágios, naquele dia vai voltar. Aquelas que foram consumidas pelo fogo, não sei como, mas a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A maior esperança da igreja é esta. Perceba que a igreja daquele século, eles cumprimentavam uns aos outros, não diziam a paz do Senhor, dizia Maranata. Quando você olhava para um crente do século I, todos diziam Maranata, 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 Maranata. Eu continuo no século 21 dizendo Maranata, Maranata, aleluia. E ele vai dizer o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha, irmão, essa mensagem aqui ninguém quer mais ouvir, não, irmão. As pessoas querem hoje: receba, olha a chave, olha a provisão. Mas eu venho dizer para você: se ajeite, se aprume, porque Jesus está vindo. Jesus está vindo. Aleluia, aleluia. E ele vem buscar a noiva pura, lavada, remida pelos... Oh, irmão, você pode adorar a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ainda há os remanescentes de Deus na terra. Eu estava, irmãos, tão, Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? E às vezes, irmão, Deus nos dá uma mensagem assim que a gente fica até preocupado, né, irmão? Eu tenho que pregar a Bíblia, irmão. Não posso pregar outra coisa a não ser a Bíblia. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, prepotentes, soberbo, arrogantes, amantes do dinheiro. O meu Deus é o dinheiro. Pessoas disfarçadas de crente, mas não é. Parece, mas não é. Aleluia! Porque Deus está mais preocupado com o caráter do que o dom. Tem muita gente preocupada com os holofotes. Tem coisas que os homens aplaudem, mas Deus não está aplaudindo. Everton, o que é isso? Me permita, minha avó, que está dizendo, minha avó dizendo, oh, glória, Senhor, fala, eu gosto de gente. Olha, irmão, a igreja que eu dirigia, pastor Sérgio, só tinha senhorinha de idade. Eu amava aquela igreja, irmão. E eu pregava essas coisas, as velhinhas ficavam toda animada, irmão.
Porque a geração de hoje não quer mais ouvir sobre isto, irmãos. Tem gente que tem medo de falar sobre o arrebatamento, então vai te ajeitando. Ainda dá tempo, porque o toque da trombeta vai soar, irmão. Aleluia. Oh, irmãos, como eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eita glória. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Sopra o teu vento aqui, Espírito Santo, nesta noite. Sopra o teu vento aqui nesta noite, Espírito Santo. Os crentes que é batizado com o Espírito Santo começa a dar aquela rajada, irmãos. Eu estou pregando sobre o maior evento da igreja. O maior evento da humanidade não foi o homem pisar a lua, mas foi a igreja que será arrebatada ao encontro de Cristo nos ares. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. No meio de tanta corrupção, irmãs, jovens, no meio de tantas coisas, ideologias, filosofias, tem pessoas que não mais acreditam nisto. Tem obreiros que não acreditam. Eu digo isso porque tem, irmãos. Amado, qual é o sentido da igreja? Se não for isso, o que é que eu estou fazendo aqui, irmãos? Se eu não acredito nisso, o que é que eu estou fazendo aqui? Aleluia. E os hinos cantados foram dizendo: Jardim Veneza, eu estou vindo. Parece que eu estou vendo, pastor Sérgio, este evento acontecendo. Olha, irmãos, não é mente de pregador não, mas permita, abra sua mente para isto. Camasse de cominas. O que é isso? É línguas estranhas. Oh, glória. Parece que eu estou vendo os músicos aqui, os irmãos, a igreja do Veneza, vibrante como ela é, pujante. De repente, tudo para. Alguém vai passar na frente da igreja e vai dizer: rapaz, o que está acontecendo? Cadê o povo? Cadê as irmãs? Cadê os músicos? Tecamasse de come, né, cabauer? Parece que eu estou vendo o bairro alvoroçado. E a reportagem dizendo: estamos aqui na rua Francisco Rabelo. Eu não sei, nós não sabemos o que aconteceu. O som está ligado, mas não tem ninguém lá. Aleluia! Cadê os crentes do Veneza? Só quem acredita no arrebatamento da igreja. Você pode adorar a Deus por 30 segundos. Eita, meu tecladista entendeu o mistério. Oh, Espírito de Deus. Jesus está limpando as vestimentas de muitos crentes aqui nesta noite. Ele está dizendo: eu não vou te perder para o adversário, porque aonde eu estiver, você vai estar também. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Igreja do Senhor! Oh, igreja do Senhor! É tempo de conserto. Chega de contender, de brigaiada por cargo, por liderança de igreja. Briga para ir morar no céu nesta noite. Eu posso perder um cargo, mas eu não quero perder o céu, Jesus. Ele está vindo.
A igreja está sendo atacada por todos os lados. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus na terra. Oh, aleluia, irmão, Deus está aqui. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite, irmão. Eu estou vendo uma corrente de águas passando no meio desta igreja. Jesus está limpando muitas vestes aqui nesta noite, pastor Sérgio. Vocês terão uma semana diferente. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai trazer um grande avivamento sobre o Jardim Veneza, irmãos. Esta é a noite de Deus marcou para falar com alguém, dizendo: eu estou vindo te buscar. Você pode adorar a Deus. Sopra Espírito. Sopra Espírito nesta noite, nos quatro cantos desta igreja, Espírito Santo. Começa a renovar os irmãos que nunca mais falaram línguas estranhas, Espírito Santo. Oh, aleluia. Ele está dizendo: eu te quero por completo nesta noite. Se tu souber aonde é a tua casa e para onde tu vai. Mas, irmão Lieberto, a minha casa é assim aqui na terra, mas lá no céu, irmãos, tu vai ver o cumprimento do Salmo 24. Os anjos gritando: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Parece que eu estou vendo Jesus e a noiva adentrando pelos portais de Jerusalém. E ele vai dizer: valeu a pena você ter sofrido pelo meu nome. Sim, Espírito Santo. Eu queria que a mocidade cantasse esse hino. Yeshua. Eita, aqui, irmãos, eu estou sentindo que há algo de Deus aqui nesta. Há uma nuvem de Deus. Você pode cantar este louvor à igreja do Jardim Veneza. Vamos inundar esta casa com adoração nesta noite. Maranata. 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 Yeshua.